O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Muito bom dia, que Deus abençoe os vossos corações, vosso trabalho, vosso pão e tudo o que fizerdes, vosso passeio. Muitas pessoas ainda aproveitando o mês das férias para dar uma voltinha, um descanso. Isso é bom. Que Deus abençoe a todos em tudo que for empreitado, né? Bem, nós citamos aí na abertura Provérbios capítulo 12, verso 15. O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. As pessoas, às vezes, por se acharem muito sábios, se tornam totalmente independentes e acham que tudo o que fizer estará certo. Seu caminho é o melhor, suas atitudes são as melhores. Mas nós encontramos que a pessoa, quando se envaidece e quer viver da sua própria, achar que ele tem uma autoconfiança em si até certo ponto, ela é correta. Você tem que ter confiança, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus tenham confiança, tenham fé, creia que Ele é galardoador. Mas ao homem, ele deve ter esse entendimento de que sem Deus, ele não é autossuficiente. O único autossuficiente é Deus. Os demais, todos são dependentes, né? Desta majestade, deste majestoso Deus. Agora, a justiça própria, ela pode levar o homem a dispensar o sangue de Jesus. Pensar que ele é salvo pela sua própria justiça, sua própria bondade. Mas isso não é o suficiente. E não podemos esquecer que todos os salvos têm prazer na justiça, na fidelidade, na bondade, na humildade e assim sucessivamente, pois o fruto que ele produz é fruto de justiça, é fruto de paz, porque ele é um salvo, foi salvo, sabe que Deus o salvou, então interiormente ele produz automaticamente os frutos de um salvo, que são os bons frutos. Os frutos do Espírito Santo. E ele não tenta justificar-se a si mesmo, se colocando acima dos demais. Também nós temos um outro provérbio aqui, é Provérbio 30, verso 12, diz o seguinte: a gente que é pura aos seus próprios olhos. Então aí entra o eu. Nós somos muito tendentes a usar, o eu. Não faço isso, não faço aquilo. E Jesus citou o exemplo daquele fariseu que foi orar. E também, junto com eles, tinha um publicano. E o fariseu dava graças a Deus porque não era como o publicano. Ele então estava se justificando a si mesmo e desprezando o outro. Graças te dou. Estava dando graças a Deus por não ser como o publicano. Então você dá graças a Deus por ser o que você é, mas não com a intenção de humilhar a quem você acha que é inferior a você. Na fé, na crença, de repente, aquela pessoa é superior a você.
Estão vendo? Então, cuidado com a justiça própria. Chamar para si a glória que é de Deus. A glória que é devida a Deus. Mas a gente que é pura aos seus próprios olhos e que nunca foi lavada da sua imundície. É pesado isso, mas é verdade. Então, aos seus próprios olhos, ele é o melhor de todos, o mais limpo, o mais sábio, o mais entendido, o mais compreendido, mas permanece na sua imundícia. Isto quase que a gente pode entender, achar e afirmar que é uma tendência humana, né? De ser exaltado e nunca querer ser inferior ao próximo. E considerar-se como santo, como nós falamos a respeito do cego de João 9, eles disseram: tu és todo nascido em pecados. Com isso ele estava dizendo: nós não somos pecadores. Quando estava dizendo que aquele homem era todo nascido em pecado. Às vezes a gente vê pessoas, eu ouvi um pastor afirmando que, eu não gostaria nem de dizer isto, mas é para que a gente possa ter uma consciência de não acusar as pessoas. Não jogar uma culpa em cima de pessoas as quais elas não têm aquelas culpas, principalmente crianças. São geradas pelo diabo. Aos autistas, um pastor. Então veja bem a que ponto temos chegado. Aqueles que deveriam mostrar amor estão mostrando incompreensão, estão mostrando deslealdade para com o Evangelho. Nós estamos colocados aqui à semelhança de Cristo, não para condenar, porque Jesus disse: eu não vim para condenar, nem para julgar o mundo, eu vim para que tenhais vida e a tenham com abundância. Eu vim para chamar pecadores ao arrependimento. Eu não vim para os justos, né? Vocês se acham justos? Mas eu vim para chamar pecadores ao arrependimento, para que neles pudesse ter a minha justiça. Então nós não vamos chegar diante de Deus com a nossa justiça. Nós não poderemos chegar, seremos destruídos. Mas o que teremos que apresentar é a justiça de Cristo em nós, a sua própria justiça em nós. Então, por isso é que toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dado a Cristo. Aquele que foi morto mesmo não merecendo a morte. Aquele que padeceu sacrifícios como Cordeiro de Deus para que nós pudéssemos hoje ter a sua justiça em nossos corações, ter a sua natureza em nós e assim produzirmos frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 12, Paulo nos traz algo muito maravilhoso. Não ousamos
classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Meus irmãos, devemos compreender as Escrituras e deixar que Deus nos molde segundo as Escrituras, segundo a sua vontade. Nós precisamos de lutar para que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. Jesus teve um combate para que a vontade de Deus se cumprisse em sua vida. A vontade de Deus. Mas Deus poderia, com o poder que Ele tem, colocar-nos um freio imperativamente, mas Ele não faz isso. Ele quer que nós busquemos a sua justiça. Ele quer que nós demonstremos o amor para com sua palavra. Que Ele não quer colocar-nos à força. Veja que quando Ló foi tirado de Sodoma, os anjos apressaram com ele. Ele estava ali. Agora, Deus quer corações voluntários, prontos e dispostos a obedecer-lhe, a entregar-se, a render-se completamente a Ele, para que Ele possa se manifestar através de nossas palavras, nossos olhares, nossas ações e cumprir em nossos corpos, em nossas vidas, o ministério salvífico ao proclamar este evangelho. Então, Paulo está dizendo. Então nós tomamos isso para nós, não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Não queremos ser grandes, não queremos parecer grandes. Agora, ele prossegue no mesmo versículo: mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, graças a Deus. Quer dizer, eles estão se classificando, se comparam consigo mesmos, então isso é falta de entendimento da palavra, do Evangelho. Porque quanto mais de Deus nós tivermos em nós, mais vamos parecer com Cristo. Quero parecer com Cristo. Agora, quanto mais nós tivermos de Deus, nós seremos semelhantes a Ele. E como era Jesus? Exaltado, orgulhoso, arrogante, estúpido? Não. Ele era simples, humilde, de uma humildade inigualável. O mais humilde de todos os habitantes de Jerusalém naqueles dias em que Jesus estava, ainda era exaltado perto de Jesus. O mais humilde de todos, simples, singelo. Agora nós, às vezes, quando
conseguimos alguma coisinha, achamos que somos alguma coisa. Não, tudo é Ele em nós, é Ele em você, minha irmã, é Ele em você, meu irmão, te dando este vigor, esta determinação, estas vitórias que você tem alcançado através da graça. Estão percebendo? Como dependentes totais desta graça de Jesus. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus nos ajude a parecer, a ser realmente como Cristo. Como Cristo. Ter em nós essa singeleza. Ele sim poderia ser aquilo que nós às vezes queremos ser. Mas ele humilhou-se a si mesmo. Ele não queria parecer-se superior a nenhum outro homem, nem nas suas vestes. Estão vendo? Ele se misturava com aqueles que chamavam de pecadores, né? Os pecadores chamando os outros de pecadores. Seu mestre come com os pecadores. Estão vendo? Mas eu não vim chamar justos ao arrependimento. Deus abençoe seu lar, sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.